Olá, aqui é a Fernanda do Feitos para Viajar e hoje eu vou falar de um tema muito importante que é voltado à imigração aqui em Portugal. Então, como já faz 11 meses que eu e o Vinícius mudamos para Portugal, eu vou falar um pouquinho de como tem sido nossa experiência aqui. E eu vou falar os seguintes tópicos que eu considero importante. Então, o motivo da gente ter vindo para cá, quais são os tipos de visto, o valor do salário aqui, como que a gente conseguiu alugar o nosso apartamento. E a gente vai falar sobre também o famoso poder de compra, que é o que as pessoas falam que é o que mais compensa mudar para cá, é por causa do poder de compra. E no final eu vou dar a minha opinião sobre o que a gente está achando de morar aqui. Então já se inscreve no canal, acompanha nossas dicas e vamos lá. Bom, gente, se você já é inscrito, você sabe que aqui o nosso canal é sobre viagens e eu, junto com o meu marido Vinícius, apresentamos os locais que a gente conhece pela Europa para vocês. A gente está aqui no Brasil, a gente veio aqui só para ficar um tempinho de férias, já já a gente volta, e ele não está comigo porque ele está na casa da mãe dele, eu estou na casa da minha mãe, né? As prioridades da vida. Mas então vamos começar a contar nossa história. Então, iniciando o primeiro tópico, por que a gente veio para Portugal? Então, a gente veio para Portugal porque era nosso objetivo. Então, o Vinícius foi prestando vagas para ser aceito dentro da Europa. Portugal não era o nosso foco principal, não era. Era mais Alemanha e França. Só uma dica de quem queria morar na França. E aí acabou que foi dando mais certo em Portugal. Ele tentou por um ano, nada é mágica, tá? Então ele tentou por um ano, ele é um desenvolvedor, eu também trabalho como desenvolvedora, e ele tem muito mais experiência que eu. Assim como ele tentava também, eu também tentava. Mas enquanto ele era chamado para as entrevistas, eu nunca fui chamada para uma entrevista. Então o tempo seu de experiência profissional também conta. Porque tem um detalhe importante, para não ficar muito longo, só vou falar esse detalhe importante. Eles não podem, assim, não pode, entre aspas, tá? Vou explicar só por cima. Não podem contratar pessoas de outros países sem justificar que no país dele eles não acham esse profissional. Então, achar um profissional júnior na área de desenvolvimento é muito mais fácil do que achar um profissional no nível dele, que já tem muita experiência, está até num cargo de liderança agora na empresa. Então, é por isso que o caminho para ele se abriu mais do que para mim, tá? Então foi isso, foi uma oportunidade de trabalho e a gente foi para Portugal. Mas antes de ir para Portugal, quais os vistos que a gente usou para ir para Portugal? Bom, no caso dele, a empresa forneceu para ele um visto de trabalho e para mim, o que acontece comigo? Bom, eu entendi que eu tinha duas opções. Pode ser que eu tenha mais ou não, mas dentro do que eu li naquele momento, um ano atrás, eu entendi que eu tinha duas opções. Ou era o visto de agrupamento familiar, que é eu e o Vinícius somos casados e ele me leva como esposa. Fim. E o outro visto é o visto de procura de trabalho. Mas, como eu estava trabalhando na época e ia continuar trabalhando remoto até quando eu chegasse em Portugal, eu preferi pegar o visto de agrupamento familiar, achando que seria mais fácil. Mas se quiser eu faço um outro vídeo sobre documentos, porque é difícil até com esse visto, mas enfim, só vou falar isso. Então o Vinícius veio com visto de trabalho e eu vim com visto de agrupamento familiar. Beleza, fechou. Então, aluguéis em Portugal se chama arrendamento. Então, quando você falar que você quer alugar algo, você quer arrendar algo, tá? Então, a gente procurou os arrendamentos. Eu sou uma pessoa ansiosa, então eu já queria tudo certo antes de eu chegar em Portugal, né? Tudo certo, porque senão a gente ia gastar com Airbnb e também na Europa, no geral, pelo menos nas cidades maiores, como Porto, que é onde a gente mora, o aluguel, locais para morar, é difícil de achar e concorrido. E, tipo assim, se tiver muita opção, é porque é muito caro. Então, os lugares que têm um preço aceitável são muito concorridos, tá? Então, por isso que eu já quis resolver essa situação. Eu entrei no site, vou deixar desse ladinho, que chama Idealista. Esse é um site confiável, tem muito golpe em Portugal, assim como tem golpe no Brasil. Então, esse site eu confiei. E a partir desse site, nesse site também pode ter golpe. Nesse site, eu entrei em contato só com anúncios que eram de imobiliária, tá? Então a gente acabou alugando o nosso apartamento todo online. A gente fez visitas online, tá? Então a gente via o nosso apartamento antes, fechou o contrato, deu muito medo fechar o contrato, deu um medo extremo fechar o contrato. A gente falou com advogados daqui e viu que o contrato estava ok, nos conformes, protegia a gente, protegia o dono do apartamento, então a gente assinou, sem nunca ter visto o apartamento ao vivo, a gente assinou.
E o calção também é bem alto, são valores altos. Mas, para resumir esse vídeo, o nosso apartamento, que tem um quarto só, um banheiro, tá? Ele fica no valor de 950 euros na cidade do Porto. O Porto, ele também é um distrito, tá? Então, a gente mora na cidade do Porto também, tá? Então, é uma área mais cara. Se você morar no distrito do Porto, mas em regiões mais afastadas, pode ser que você ache um valor melhor. Okay? A gente vai falar sobre salários. Então, se o nosso aluguel é 950, qual que é o valor do salário mínimo em Portugal? É bem baixo, é 850. Então, tem um gap aí de 100 euros que não é preenchido. E esse é um dos principais fatores que preocupam quem vai para Portugal, porque geralmente quem vai para Portugal sozinho, quando você está em duas pessoas, você até consegue alugar um apartamento, que aí tem o salário de duas pessoas. Mas quando você vai sozinho, você geralmente aluga um quarto ou mora mais no interior, porque se você vai para trabalhar num trabalho informal, que realmente se ganha um salário mínimo, eu acho que um trabalho informal que eu falo é um trabalho que não precisa de ensino superior para ser exercido, tá? Então, a faixa salarial é de 850 a 1.200, pelo que eu vi nos anúncios, tá? Não sou uma especialista nisso, mas pelo que eu vi nos anúncios, geralmente fica nessa faixa, e com o aluguel caro desse jeito, come todo o seu salário, tá? Então, é por isso que as pessoas dividem quartos ou moram mais para o interior. Dividir quarto é barato? Pode não ser também, gente. Tem quarto por 500 euros que você ainda divide o banheiro. Você ainda divide o banheiro, entendeu? Então, tem que pesquisar bem, tem que se informar bem. E o benefício de você alugar um quarto, nem tudo é desvantagem, é que você não precisa dar um calção tão grande. Porque quando você aluga um apartamento, você paga 3 calções. Acho que a gente pagou 3 ou 4. Então, faz 950 euros vezes 3. Sim, foi esse valor mesmo que a gente pagou. A gente, ainda bem que tinha guardado bastante dinheiro para ir, e acabou dando certo. Agora vamos falar do principal motivo que os brasileiros querem morar na Europa no geral. É o poder de compra. Então, o poder de compra, o que ele é exatamente? Geralmente é baseado no salário mínimo, então com um salário mínimo, o que você consegue comprar com aquele valor, tá? Então, por exemplo, no Brasil, o que se compra hoje com salário mínimo, e em Portugal, o que se compra hoje com salário mínimo. Um exemplo mais prático disso seria, por exemplo, um iPhone. Um iPhone 13, que no Brasil pode custar 4.000 reais, tá? Só chutando um valor. Isso seria mais ou menos 300% do valor de um salário mínimo, considerando o salário mínimo do Brasil. Então, ele é muito mais alto que o salário mínimo do Brasil, tá? E se você for comprar esse mesmo produto em Portugal, ele custa 450 euros, também chutando, fazendo uma média. Não tá, tipo assim, um chute no escuro. Tá uma média realmente do valor, tá? Para um iPhone 13. Então, isso, por exemplo, então, se a pessoa tem um salário mínimo de 850 e esse celular custa 450, ela consegue comprar em um mês de trabalhos. Estou ignorando outras contas, tá? E enquanto que no Brasil precisaria do quê? De trabalhar 3, 4 meses para comprar o mesmo celular? Então é sobre isso o poder de compra. E aqui realmente existe sim o poder de compra. E o poder de compra é realmente maior para eletrônicos e para carros. Os carros aqui vocês vão ver que os valores são discrepantes. Por exemplo, um carro que custa 200 mil no Brasil, aqui custa 50 mil, sabe? Não que não seja caro, mas você trabalhando, você conquista aquele produto mais rápido do que você conquistaria no Brasil, supondo que as duas pessoas dos dois países ganham um salário mínimo, é claro, tá? Então é isso o poder de compra existe, ele é real, ele é muito bom, só que o que acontece, um porém do poder de compra em Portugal, é que o valor do aluguel é muito elevado. Então a maior parte do seu dinheiro vai no aluguel, e aí, independente se você tem um bom poder de compra ou não, você não consegue comprar tantas coisas porque não te sobra tanto dinheiro, tá? Não é porque o euro não é forte nem nada disso. É só porque o dinheiro acaba indo mais nas despesas fixas, que é aluguel, conta de luz e tal, e etc. Bom, então vamos lá. Eu vou contar minha opinião se vale a pena ou não morar em Portugal, tá? Então eu vou falar de pontos positivos e negativos e depois a gente chega numa conclusão. Então, os pontos positivos para mim.
poder de compra é um ponto positivo para mim. Apesar dos pesares que eu falei, ele é um ponto positivo, porque eu tenho muitas roupas de marcas agora, e isso era uma coisa que eu tinha vontade de ter, e no Brasil eu não tinha. E é uma opinião pessoal minha e é um interesse meu, tá? Então, é isso. Então, eu gosto porque o poder de compra é realmente maior, e eu tenho um iPhone pela primeira vez na vida também. Outro ponto que eu acho que é positivo também é a segurança. Tô aqui no Brasil faz 3 dias e eu tô com medo de sair com esse iPhone na rua. Gente, todas as minhas viagens estão aí. Eu tenho muitos vídeos para editar, então eu tô com muito medo. E em Portugal, na Europa, eu não senti esse medo. Mesmo em Paris, em Roma, porque é só você carregar sua bolsa na frente, sabe? Você não tem medo de ser assaltado com uma arma, tá? Então, segurança é um segundo ponto importante. Terceiro ponto, que é muito importante e pesa muito pra gente no momento, é que na Europa a gente viaja muito, 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 muito. E de verdade, gente, o nosso propósito, assim, tanto de vida quanto o YouTube, no geral, é crescer profissionalmente e a nossa profissão que a gente vê a gente fazendo, que a gente se vê fazendo, é ser criador de conteúdo de viagens, tá? Então isso acaba ajudando muito a estar na Europa. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. A gente foi para Luxemburgo, ida e volta de avião pela Ryanair por 79 euros para 2 pessoas, tá? Faz as contas aí, porque é muito barato e você não vai para nenhum estado do Brasil com esse valor, tá? Então é muito bom, é muito barato e o bom é que aqui os países são tão pequenininhos assim comparados ao Brasil que cada hora você está em um país. Por exemplo, a gente que mora aqui no Porto, a gente fica subindo para a Espanha, fica indo e voltando para a Espanha. Adoro ir para a Espanha. Então isso tem sido muito bom para a gente, no sentido que o nosso objetivo é viajar mais e também para produzir conteúdo. Então 3 pontos aqui. E vou falar dos pontos negativos. Os pontos negativos com certeza é o valor do aluguel. Eu acho muito discrepante mesmo, o valor de um salário mínimo não conseguir cobrir o aluguel. É muito, muito alto o arrendamento aqui, é um problema até para os portugueses, e é um problema da Europa no geral. Se quiser, eu faço um vídeo falando um pouco mais sobre isso, sobre as causas e tal, e como isso está impactando todo mundo, e eles culpam até os Airbnbs por isso, tá? Tem novos assuntos surgindo sobre isso. Tá, não vou falar mais nada sobre, deixa para um próximo vídeo. Mas é interessante esse assunto, tipo assim, é muito triste pra gente que tá lá, mas é interessante como muitas variáveis contribuíram para isso, e não só variáveis de agora, mas também variáveis passadas, com certeza. Então, pontos negativos é o arrendamento. Segundo ponto negativo, é a documentação. Galera, não sei se vocês já ouviram falar da AIMA, que é a agência que faz a imigração daqui. Mas se vocês não ouviram falar, é porque vocês não têm nenhuma história de ódio com ela, tá? Mas é muito difícil ficar com a documentação adequada aqui, tá? E você acha que é só entrar em contato. Tudo bem, mas você não consegue entrar em contato, tá? É. Eu só vou conseguir voltar para Portugal, eu continuo numa situação não chega a ser legal, mas não tá totalmente legalizada. E eu só consigo sair e voltar do Brasil porque eu estou com o Vinícius e ele tem a cidadania italiana. Esse é o único motivo, senão eu não poderia estar aqui no Brasil agora, tá? O terceiro motivo mas esse motivo tá ligado ao segundo motivo, tá? Eu precisei ir no médico em Portugal e não vou falar o motivo agora porque é um pouco pessoal, tá? Quem sabe mais pra frente, quando a situação estiver melhor, tudo certo, tá? Mas eu precisei ir no médico em Portugal e era tudo muito complicado, mas era tudo muito complicado porque me faltava esse bendito documento que nunca chegou para mim, entendeu? Então, se eu tivesse esse documento, aí eu teria que fazer outros documentos e aí eu conseguiria ter um atendimento bom num hospital sem pagar nada. Sim, aqui em Portugal eles também fazem dessa forma, mas como eu não tenho documentação, então eu não tinha acesso ao sistema público assim de saúde, então eu tive que fazer um convênio e aí eu tive que pagar todas as consultas, os exames e o seguro cobria só um pouco do valor e que a saúde pública de Portugal fosse um pouco mais fácil de acessar, mas eu também entendo
que é necessário documentação, só que aí pega num outro problema que quem precisa me dar documentação não está me fornecendo, tá? Então fica um problema atrelado ao outro e aí você fica se sentindo sem saída. Bom, então qual que é a minha opinião? Vale a pena ou não morar em Portugal? Bom, minha resposta é sim, vale a pena morar em Portugal. Como vocês podem ver, tem tantos prós quanto contras, e vocês, tipo assim, escolhem o que pesa mais, porque cada um vai ter um peso para você. Então, para a gente, o que pesa mais é conseguir viajar. Realmente tem sido nosso objetivo desde 2021, e na verdade, para mim, esse objetivo veio muito, muito antes. Depois eu posso contar um pouquinho da minha trajetória com viagens para vocês, mas desde 2010 eu tenho essa vontade muito grande de morar no exterior, entendeu? Então, morar em Portugal é a realização de um sonho. Então, eu estar lá todo dia, eu estou todo dia realizando meu sonho e fazendo exatamente o que eu pedi para Deus todos os dias, entendeu? E aí, não tem como não tem como nem se a lista de contras fosse muito maior que a lista de prós. Porque eu tô vivendo um sonho que eu sempre quis e eu sempre soube que esse sonho ele não seria perfeito e que não, tipo assim, não seria tudo bem o tempo todo, sabe? Eu sabia que não ia ser tudo bem. E eu não ligo de viver as experiências ruins. Eu quero viver as experiências ruins e boas de morar fora, né? Não precisa viver tanta experiência, tipo assim, ruim a ser assaltada. Não é isso. Mas, tipo, sentir a saudade da família, que é uma experiência ruim, mas que eu sabia que eu ia passar por isso, tá? Então, tem mais a ver com o nosso objetivo de vida, e por isso que morar em Portugal compensa muito pra gente. Eu acho sim que a longo prazo, para quem trabalha, para quem vai se qualificando profissionalmente, Portugal melhora muito, pode abrir portas para outros países que o salário mínimo é muito maior. Entenda o que faz sentido para você e vai de maneira legalizada, tá? Para vocês não passarem os perrengues que eu tô passando, que apesar de ter sido legalizada, ainda faltou documentos, tá? Mas eu posso fazer um próximo vídeo sobre isso, porque tem como você tirar esses documentos estando no Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Eu aceito críticas, elogios, sugestões, tá? Tudo no comentário. Eu aceito porque nosso YouTube ainda está em desenvolvimento. A rede social que a gente mais conseguiu crescer foi o Instagram, então o YouTube ainda é um aprendizado constante. Então, aceitamos feedbacks e me conta aí se você acha que vale a pena ou não morar em Portugal.